Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre alguns assuntos tratados nesse livro, A Vantagem Invisível, do Mark Blaxill e Ralph Eckhart. Foi publicado em 2009 esse livro. Bom, o livro ele começa falando de um outro livro lançado 10 anos antes, 99, que é o livro do Kevin Rivett e David Klein, Rembrandt in the Attic. Nesse livro, os autores chamavam a atenção do papel das patentes, até então que não era muito considerada pelas empresas americanas. Então, o título já remete a isso, né? Você tem uma obra valiosa no seu sótão, de que você não dá muita atenção a ela, porque décadas a política americana foi de não dar muito foco nas patentes. Isso virou nos anos 80 e o livro aqui pega exatamente essa época que já está chamando atenção, desvendando esse ativo, esse tesouro que ele chama, que não vinha sendo considerado. Então, a propriedade intelectual ela vista como uma política estratégica para vários países. Aqui temos a declaração aqui do primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, de 2004, em que ele diz que a concorrência no mundo, no futuro, girará em torno dos direitos da propriedade intelectual. O primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi, na mesma época, 2003, também diz: nós formaremos uma nação fundada na propriedade intelectual. Então, é um tema central para os países que pensam em se desenvolver. O autor também ele fala sobre o papel das patentes na época da Revolução Industrial, e ali ele chama a atenção da associação entre o Matthew Boulton e o James Watt. O James Watt inventou lá o aperfeiçoamento da máquina a vapor e contou com um investidor, com o Matthew Boulton, para investir, montar as fábricas, etc. Então, nesse processo, a patente 913 foi fundamental para atrair o interesse do investidor. Inclusive, a patente teve seu prazo estendido porque a construção da fábrica demorou. Então, o autor chega a concluir assim: alguém pode alegar que foi a patente 913, mais do que o próprio Watt, que criou a reação em cadeia, que terminaria por disparar a Revolução Industrial. Por que reação em cadeia? Porque se a gente olha os gráficos das patentes concedidas na Inglaterra nesse período, isso aqui é um gráfico por década, você vê que desde 1770 há aí um salto significativo do uso do sistema de patentes. As principais tecnologias da Revolução Industrial foram objetos de patente. Isso aqui é um levantamento feito pela Christine MacLeod no livro Inventing the Industrial Revolution. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, ele tem uma carta em que ele escreve: as patentes começaram na Inglaterra, em 1624, nesse país, no caso dos Estados Unidos, com a adoção da nossa Constituição, também foram adotados. Antes dela, qualquer um podia usar imediatamente o que o outro inventasse, de forma que o inventor não gozava de nenhuma vantagem especial para o seu invento. O sistema de patente mudou isso, assegurou para o inventor, por tempo determinado, o uso exclusivo de sua invenção e, dessa forma, acrescentou o combustível do interesse ao fogo do gênio, na descoberta e na produção de coisas novas e úteis. Essa frase do Lincoln, o sistema de patentes acrescentou o combustível do interesse ao fogo do gênio, está escrita na parede do SPTO. É um princípio que o sistema de patentes fomenta a inovação. Essa ideia do Lincoln, ela foi
melhor apurada posteriormente. O estudo de Robert Solow, 1957, mostrou que menos de 13% do crescimento econômico poderia ser explicado por mudanças no que então se acreditava ser os insumos mais importantes, que é o capital e o trabalho. Ou seja, 80%, 90% do crescimento econômico provinha do que ele chamou de mudança técnica. Ou seja, se você tem uma quantidade, a mesma quantidade de trabalhadores e a mesma quantidade de capital para investir, com inovação você consegue gerar mais produtos. Não é porque você aumentou o número de trabalhadores ou que você aumentou o número de capital. Não, você aumentou a produtividade. Então, a palavra-chave é produtividade, e isso se consegue com inovação. Outros estudos, como Jacob Schmockler, de 66, e o Moses Abramovitz, chegaram a contas semelhantes. Esse excesso aí, que justifica o crescimento econômico, acabou sendo chamado de resíduo de Solon. Por causa desse trabalho, o Robert Solow ele ganhou o Prêmio Nobel em 87. Paul Romer foi Nobel em 2018. Ele é um pioneiro da teoria do crescimento endógeno. O que é o crescimento endógeno? Bom, a tecnologia ela não surge do nada, como que uma cegonha trazendo a tecnologia. Ela não surge do nada. As forças de mercado, políticas industriais intencionais são capazes de fomentar a inovação. É endógeno o processo. O Paul Romer foi também economista-chefe do Banco Mundial. Então, você tinha, na visão macroeconômica do William Nordhaus e do Paul Romer, elas se complementam. O Nordhaus ele fez um estudo pioneiro relacionando as mudanças climáticas e os impactos no crescimento econômico. E o Paul Romer fez um modelo matemático aí que comprovou que o conhecimento é uma forma de impulsionar a economia a longo prazo. Então, isso explica coisas desse tipo aqui. Você pega o Produto Nacional da Inglaterra, desde 1270, per capita. E você vê que tem um grande salto aqui, exatamente aí no último século. Então, Paul Romer, diante de um gráfico desse, ele destaca que o que caracteriza esse salto aqui é a inovação do período. Então, a teoria do crescimento endógeno mostra que políticas de incentivo à pesquisa e educação, além de regulações sobre a propriedade intelectual, contribuem para o desenvolvimento de tecnologias e, consequentemente, para o crescimento econômico. Então, não estamos falando de uma teoria minoritária, estamos falando aqui de 2 prêmios Nobel que ganharam o prêmio Nobel exatamente por causa desses estudos. Então, Romer ele destaca que a tecnologia tem uma característica, que é a tendência ao custo marginal zero. O que é isso? O custo marginal é o acréscimo de custo total da produção de um bem, quando aumentamos a quantidade produzida de uma unidade. Então, o produto que você fabrica na sua fábrica, no começo, ele tem um custo. Depois que você ganha escala, esse custo naturalmente ele tende a reduzir. No caso da tecnologia, esse custo pode chegar perto de zero. Aqui tem um exemplo do custo por megabyte de memória RAM. Então você vê que o custo despencou. Lá atrás, em 1960, o custo por megabyte era caro. Agora o custo despencou. Como é que isso foi possível? Com inovação. Uma outra amostra de que existe realmente um fenômeno novo aí que está influenciando o desempenho é a questão de que as coisas estão cada vez mais agregando capital intelectual e menos capital físico. As coisas estão perdendo matéria. Você pega o fio de cobre,
O fio de cobre, para você ter uma ideia do poder de transmissão do fio de cobre em comparação à fibra óptica, um cabo com o diâmetro de um fio de cabelo de fibra óptica pode transmitir 2,5 milhões de chamadas telefônicas simultâneas, tá? Se eu fosse possível, né, ter um cabo de cobre que tivesse a mesma capacidade de transmissão, eu precisaria ter um fio de cobre com diâmetro de 6 metros. Então, você veja que a quantidade em quilos ela diminuiu e a capacidade de transmissão aumentou. Outro termômetro desse maior presença de capital intangível é se você analisa os investimentos tangíveis e intangíveis. Você nota aí, tem uma certa... Aqui é uma fonte do Michael Mauboussin. Tem outros gráficos sobre isso, né? Mas o que se nota nesses gráficos todos é que lá pelos anos 90, 2000, você passa a ter a taxa de investimentos intangíveis supera a dos tangíveis. Outro gráfico que mostra isso também é você ver o valor de mercado das empresas. O valor de mercado das empresas em 75, ele era 17% de investimentos intangíveis e 83% tangíveis, quer dizer, prédios, maquinário, enfim, insumos, coisas tangíveis, tá? Que a empresa tinha. Hoje em dia, só 20% é de ativos tangíveis, 80% é de intangível. Então, inverteu essa balança. É uma outra maneira de você olhar essa mesma perspectiva do papel do capital intelectual atualmente. Outro impacto, para mostrar o impacto do capital intelectual. Se você pega um medicamento, por exemplo, Prozac, quando ele perdeu a patente em 2001, em apenas um ano, o preço da fluoxetina, que é o princípio ativo do Prozac, caiu 85%. Foram necessários 5 anos para ele, Lilly, reverter a queda de lucratividade da empresa. Tudo isso porque a patente acabou. Então, isso mais uma vez mostra o papel da propriedade intelectual, do capital intelectual. Outra amostra dessa perspectiva, a venda de portfólios de patentes. A Google, em 2011, comprou a Motorola por 12 bilhões de dólares. O que era isso? Eram prédios? Basicamente, era o portfólio de patentes da Motorola. E depois ela revendeu parte dessas ações por 3 bilhões. Aí as pessoas disseram assim, desvalorizou. Na verdade, não. Na verdade, ela não revendeu tudo que ela adquiriu da Motorola. Tá? Então, é importante destacar que esse papel que a gente vê cada vez maior do capital intelectual e das patentes, isso é uma coisa mais das últimas décadas. Porque, por muito tempo, as empresas americanas elas foram, por uma política de governo, política antitrust, né? Elas foram inibidas de fazer o enforcement de suas patentes, né? Então, você tinha, por exemplo, você pega um autor, por exemplo, Michael Porter, no livro de estratégia competitiva dele, ele pouco fala de patentes, tá? Então, você tinha acordos de patentes, por exemplo, da RCA e da Curtis e Wright, haviam acordos de patente, mas eram acordos de patente promovidos principalmente por causa da guerra. Então, era meio que forçado, né? A partir de 1990 que vamos ter realmente pools de patente por iniciativa das empresas, já na linha já de flexibilização. Tá? Então, temos exemplos, o pools do RFID, do MPEG, com mais 600 patentes, do sistema Dolby de áudio. Então,
isso já é uma política que o antitrust já não está indo tão forte contra as empresas, já está permitindo que as empresas usem suas patentes. Mas não era assim lá nos anos 70. Tá? Nesses acordos de patentes, o autor ele chama a atenção de certos abusos que aconteceram. Então, você pega o caso que ficou mais conhecido, foi o caso do Rambus, que é uma fabricante de memórias. A Rambus, ela foi participar, ela tinha uma tecnologia dela, que chamava RDRAM, que era Rambus DRAM, RAM dinâmica da Rambus, e ela participou de um consórcio para definir um padrão de memórias da indústria, que chamava JEDEC. GDEC. Então, elas estavam querendo definir o padrão de memórias SDRAM, tá? E acabaram abandonando o RDRAM. Quando a Rambus entrou nesse consórcio, ela não falou nada que ela tinha a patente do RDRAM, nem que a patente do RDRAM seria que a tecnologia aprovada no consórcio seria uma infração da patente dela. Ela não falou nada. Aí, mais tarde, a Rambus foi querer fazer o enforcement das patentes dela. Quer dizer, veja, ela participou da elaboração de um padrão, ela viu que esse padrão seria uma contrafação da patente dela, mas ela não falou nada, deixou que as pessoas adotassem o padrão. Quando o padrão se estabeleceu, ela foi lá nas empresas e processou as empresas por infração. E o relatório do FTC indicou exemplos em que a Rambus alterou suas patentes para que ficasse melhor caracterizado a infração. Fez emendas durante o processamento. Então, essa prática da Rambus, ela foi bastante criticada na mídia, né? Agora, em 2009, a Suprema Corte rejeitou esses argumentos da FTC de que teria havido abuso. Essa prática ela é conhecida como patent ambush. É você esconder suas patentes. Você não fala nada, espera que o padrão fique e depois você usa. É considerado abusivo. Charles Ferguson e Charles Morris, né? Nesse livro aqui, Computer Wars, ele mostra que a IBM ela foi forçada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em ações antitrust, a licenciar suas patentes a taxas muito baixas. Tá? Bom, e assim com outras empresas americanas também. Sobre a política antitrust americana, tinha meio que uma aversão ao uso das patentes. Então, assim, as empresas japonesas se aproveitaram. A Hitachi se juntou com a RCA, licenciou tecnologia a custo baixíssimo. A NEC com a Honeywell, a Mitsubishi com a TRW, a Oki com a Sperry, a Toshiba com a General Electric. Ou seja, o Japão ele aproveitou essas brechas. A política americana apertou as empresas por questões antitrust e as empresas acabavam licenciando suas patentes a custo muito reduzido. Em 95, já estamos aí no momento de virada, ou seja, o Departamento de Justiça americano emite aí um guideline onde ele marca então uma diferença. Olha, primeiro, propriedade intelectual é comparável a outros tipos de propriedade. Segundo, não se deve presumir que a propriedade intelectual cria poder de mercado. Terceiro, a licença de propriedade intelectual é geralmente considerada pró-competitiva. Então, houve aqui uma mudança de interpretação, ou seja, as empresas agora já estão mais livres para usar suas patentes. Então, esse movimento, né, você tinha um movimento ali dos anos 50, 60, de restrição ao uso das patentes,
que isso levou à perda de competitividade da indústria americana nos anos 70 e 80, e aí nos anos 80 o governo americano resolve então fazer o enforcement das suas patentes. Isso a gente nota em várias leis. Você tem a lei de 1980, tem o Lei Bayh-Dole Act, que confere direitos aos pesquisadores, fomenta as patentes nas universidades. Em 82 você tem a criação do Federal Circuit, um tribunal especializado em patentes. Em 84 tem a Lei Hatch-Waxman, que amplia o prazo das patentes de fármacos para compensar os atrasos no FDA. Em 84 vem a Special 301, que é uma watchlist, uma lista que faz um ranking de como está a proteção intelectual dos países, inclusive abre possibilidade para retaliações bilaterais, isso antes da OMC, né? E em 94 você tem a criação da OMC, as retaliações bilaterais em tese são afastadas, né? Porque você cria um sistema de solução de controvérsias na OMC, mas você estabelece ali um patamar mínimo de proteção de propriedade intelectual. Então, há um movimento nos Estados Unidos, a partir dos anos 80, né, para reforçar a propriedade intelectual. Aí mudou o disco, ou seja, a antitrust já não vai mais criticar o uso da API. E aqui são os gráficos que mostram que seria um boom de patentes. Você vê que o número de patentes concedidas, tá? Aí no período de 1860 a 1980, está se mantendo mais ou menos, né? Não tem nenhum boom. Praticamente o sistema está sendo usado sem grandes saltos, né? A partir de 80, quando vem essa política deliberada de fomentar as patentes, as empresas respondem com um aumento expressivo de depósitos. Isso aqui é um exemplo de um simples barbeador da Gillette Fusion, que tem 39 patentes num simples barbeador. E ela chegou a usar uma dessas patentes, que era usada no Mac 3, contra uma empresa chamada Chic, mas não foi finalizado o processo na justiça, houve um acordo antes. Mas isso aqui é uma amostra de como o sistema vem sendo usado bastante pelas empresas. No Bayh-Dole Act, você tem as empresas, as universidades passaram a pedir muitas patentes. A Columbia University recebe 160 milhões de dólares por ano por licenciamento de suas patentes. Esses são os dados do livro lá de 2009. MIT e Stanford também recebem seus licenciamentos. Aqui um dado mais recente mostra aqui total de receitas e licenciamento por patentes selecionadas, né? Então você tem a Northwestern University, por causa de uma droga antiepilética, recebe 1,3 bilhões de dólares por ano. A Columbia University aparece aqui para técnicas de DNA, 790 milhões. E por aí vai. University of Minnesota, University of Rochester, Wisconsin, Stanford University, por causa das patentes do Google, recebe 336 milhões. Então, são exemplos dessa Bayh-Dole Act. A Universidade de Stanford teve um aumento vertiginoso de receitas. Em 70, ela recebia apenas 55 mil dólares de licenciamento. Em 95, após 25 anos de existência, ela já tinha 1.100 contratos assinados com 44 milhões de receita. A Texas, por exemplo, em 97, pagou 395 milhões pela AMAT, titular de 25 patentes-chave da tecnologia DSL. A AMAT é uma startup que nasceu na Universidade de Stanford. Outro exemplo é o Google. O Google rende aí 336 milhões, rendeu 336 milhões de dólares para Stanford, que foi onde nasceu.
tecnologia de DNA recombinante da Universidade de Stanford, por Herbert Boyer, da Stanley Cohen, da Universidade de Stanford, e Herbert Boyer, da Universidade de Califórnia. Tá? São patentes aí que rendem a Stanford 255 milhões de dólares. Esse exemplo é interessante, que você veja que, por exemplo, quando essa patente daí, ela expirou em 97, as receitas da universidade despencaram de 50 milhões para 15. Então você vê que esses dados, muitas vezes, é baseado em uma patente licenciada. Então é uma distribuição bem assimétrica. Texas Instruments é um outro exemplo de empresa que mudou a estratégia de PI dela. Com a concorrência japonesa, em 1980, a empresa mudou a política de patentes dela. Ela, que tinha apenas 1% das suas receitas vindas do licenciamento de patentes, recebeu mais de $1 bilhão entre 86 e 90. Então, vê que está de acordo aí com essa mudança da política do governo dos Estados Unidos. Outro exemplo é a IBM. O Kevin Rivett, no livro dele, lá, Rembrandt the Attics, ele diz que a IBM saltou de $30 milhões de licenciamento para $1 bilhão em 2000. O Besson, em Maurer, em Patent Failure, diz que esse 1 bilhão aí é lenda urbana, tá? Que, na verdade, de licenciamento é algo em torno de $200 milhões. Mas $200 milhões também é significativo, né? Então, de qualquer maneira, houve realmente um salto de receitas pela IBM, que marca essa diferença, ou seja, uma empresa que tinha patentes em computadores, mas pouco usava, e passou a usar bastante, a partir principalmente dos anos 80, 1980. Outro exemplo, Xerox. Em 72, o FTC investigou queixas de abuso de poder econômico da Xerox e passou a controlar o licenciamento das patentes dela. O Michael Scherer, da FTC, reconhece hoje que as denúncias contra a Xerox eram frouxas, ou seja, na verdade a Xerox só estava usando as suas patentes. Não havia abuso de poder econômico. Bom, lá em 70, a FTC entendeu que havia abuso, e a empresa, a Xerox, foi forçada a licenciar algumas tecnologias chaves que ela tinha, algumas patentes chaves, gratuitamente. E outras, ela licenciou a custo baixíssimo. Qual o resultado disso? As empresas japonesas, Canon, Toshiba, Sharp, Panasonic, Konica e Minolta, conquistaram o mercado americano. Então, nas palavras aí dos autores, a decisão do FTC pegou um importante setor da economia dos Estados Unidos, embrulhou para presente e deu para os japoneses. Foi isso que eles fizeram. Então, outro exemplo aqui na Xerox, você veja que a Xerox, o laboratório de pesquisa deles em Palo Alto, o PARC, ele desenvolveu diversas tecnologias. O editor de texto, o que você vê é o que você tem, o padrão de Ethernet, de comunicação de dados, o mouse, a programação orientada a objetos. Tudo isso foi desenvolvido na Xerox e não foi explorado, não foi licenciado pela Xerox, foi usado livremente. O exemplo clássico é a interface do usuário por ícones. Ela foi copiada abertamente pela Apple e pela Microsoft. Depois teve um processo da Apple contra a Microsoft. Na verdade, as duas copiaram da Xerox. Então, que não licenciou livremente. Por quê? Porque a Xerox não podia fazer o enforcement das suas patentes. O governo estava em cima deles por causa da antitrust. Então, isso nos anos 70. Então, o autor, do Vantagem Invisível, ele diz: o ativismo antitrust forçou empresas americanas a licenciar suas tecnologias de modo a ajudar na reconstrução econômica do Japão e da Europa. Tá? Faz parte de uma estratégia de reconstrução do Japão e da Europa.
Assim, patentes de telecomunicações da AT&T, patentes de computadores da IBM, o Nylon da DuPont, o rádio da RCA, tudo isso foi licenciado a custo reduzido. Essa transferência de tecnologia forçada pelo governo foi denominada por um observador de a maior liquidação de tecnologia da história. Cerca de 50 mil patentes foram redistribuídas ao público. Os japoneses assinaram mais de 35 mil acordos de transferência de tecnologia. De 50 a 70, os japoneses investiram 500 milhões de dólares em importação de tecnologia. Então a ideia de que o Japão se desenvolveu porque ele copiou a tecnologia, não, ele respeitou. Ele respeitou a tecnologia, ele respeitou as patentes, ele pagou pelas licenças, ele não foi pirata. Ele licenciou tudo. A questão é que ele se aproveitou de uma liquidação de tecnologia dos Estados Unidos que fez no sentido de erguer economicamente o Japão. E conseguiu, né? Foi bem sucedido. Só que isso foi demais. Nos anos 70, as empresas americanas caíram a competitividade, o que fez com que a política dos Estados Unidos mudasse dos anos 70 para os anos 80. Outro exemplo aqui é Nucor. Ela foi uma empresa siderúrgica, ela foi pioneira no conceito de mini siderúrgicas. Ela perdeu posição de mercado e os concorrentes acabaram tomando conta. Em 2003, a empresa mudou a estratégia dela, ela passou a patentear as invenções dela. Bom, inverteu a situação. De 2006 a 2008, as ações da empresa saltaram de 20 para 60 dólares. Ou seja, o autor aqui, o Mark Blaxill, ele é categórico. Inovação sem proteção é filantropia. Simples assim. Outro exemplo de empresa que mudou o foco aí para o licenciamento, a Qualcomm. A Qualcomm, que desenvolveu lá a tecnologia do CDMA para celulares, em 99, ela vendeu a divisão, a fábrica dela de wireless para a Ericsson, que concordou em ficar pagando o licenciamento da tecnologia. Meses depois, de acordo com do acordo com a Ericsson, a Qualcomm vendeu as fábricas da sua divisão QPE para a Kyocera, japonesa, e passou a viver de licenciamento de tecnologia. As ações da empresa saltaram de 4 para 20 dólares. Aqui é um gráfico das patentes da Qualcomm, praticamente vive do licenciamento. Aqui são dados da OMP, estudo da OMP divulgado em 2011, mostra que as receitas em licenciamento de patentes cresceram de 2,8 bilhões de dólares em 70 para 27 em 90 e 180 bilhões em 2009, superando o crescimento do PIB mundial no mesmo período. Então é isso. Muito obrigado.